Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando mais um Voando Alto, hoje com um tema tão especial, um tema tão bacana. Você sabe viver bem o seu relacionamento? Relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira e também no mundo, com seus colegas de trabalho, com a sua família. Esse é o nosso tema de hoje com a Nayara Rosa, que é uma super mentora e eu tô louca para compartilhar tudo isso com vocês. Mas antes disso, é claro que eu tenho que agradecer aos meus parceiros, meus apoiadores do Voando Alto, Mercado Livre, Shopee, Gabriela Semijoias, e mostrar para vocês também o nosso cantinho especial da Shopee, hoje com os produtos da Veritá que estão assim de dar água na boca. Dá uma olhadinha no nosso cenário e a gente já chama a nossa convidada. E agora vamos chamar a nossa super convidada Nayara Rosa, vem pra cá! Tudo Olá, bem? Tudo bem? Seja bem-vinda! Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, Carol. Estava ansiosa para te receber. Gente, eu conheci a Nayara num evento super bacana, o evento das Leoas, o Jornada das Leoas da Karen Sheffer, que já esteve no Voando Alto, vocês sabem, vocês já acompanharam esse programa incrível. E lá, durante o jantar, eu fui, assim, né, querendo conhecer o projeto e tudo mais, e me chamou muito a atenção das convidadas, claro, e também das participantes, e quando você entrou falando sobre relacionamento, eu vi que os olhinhos das mulheres todos brilhando. Me conta um pouquinho da tua história, me conta assim, como é que isso tudo começou? Você é psicóloga, mentora em relacionamentos? Sim, eu tenho uma formação de coaching, estilo de vida e propósito. Certo. E também sou analista comportamental de perfil emocional. Opa, eu preciso. Exato. E eu comecei essa trajetória porque eu queria entender como funcionavam as pessoas. E algo que me marcou muito foi que com 12 anos eu tive uma grande paixão, aquelas paixões de colégio. Ai, meu Deus. E aquilo me aflorou algo que eu nunca tinha sentido antes, e eu via todas as minhas amiguinhas e eu queria entender mais como isso funcionava. Então cada vez mais eu me interessei pelo assunto. Tive um relacionamento que foi extremamente tóxico e abusivo. O que é Como tem, né, hoje? Eu tava dirigindo hoje, vindo pra cá e pensando nisso. Antigamente não se falava, mas hoje tá muito mais, né, fácil de identificar e de falar. Exatamente. 8 a cada 10 mulheres vivem um relacionamento assim. Ui. Então, exato. Então é uma estatística que mostra a necessidade da gente olhar para os relacionamentos e o impacto que eles têm na nossa vida. Sim. Principalmente para as mulheres. Sim, mas eu não quero te cortar, vamos lá na tua história. A gente tava com 12 anos, se apaixonou. Isso, e aí eu comecei a querer estudar sobre isso, então eu fui fazer psicologia. Nessa época eu também já estava nesse relacionamento, eu comecei a entender que as coisas não estavam dando muito bem. E eu me determinei, eu decidi que eu nunca mais ia viver esse tipo de relacionamento. E eu comecei a perceber e observar para minha história, a história da minha mãe, a história dos meus pais, das minhas avós e de outras mulheres que viviam isso. Sim. E quando eu fui procurar ajuda, porque eu fui procurar ajuda, eu fui atrás, né, de como poder melhorar isso na minha vida. Sim. E esse processo de transformação foi o que foi me dando ferramentas para ajudar hoje outras mulheres a conseguirem fazer o mesmo. Que lindo, né? Porque eu falo muito assim, a gente nos bastidores estava conversando aqui, e eu falei, Nayara, sabe que eu gravo, pra mim hoje não é um dia de trabalho, é um dia de diversão pra mim. Aí ela falou, você faz com facilidade. Então, e você faz o que ama, faz com facilidade e não percebe. É a mesma coisa na sua área. Exatamente. Hoje eu percebo que um dos grandes pontos altos que eu tenho é conseguir entender o que aquela pessoa está sentindo e traduzir isso para ela. Porque outra coisa que acontece, que também ajuda a gente a entrar nesse tipo de relacionamento, é que a gente não foi ensinada a olhar para nossas emoções e entender o que elas estão falando. Sim. A gente sente que tem alguma coisa errada e a gente deixa isso passar batido. Porque muitas vezes a mulher ela fica confusa, né? Ela não sabe se ela quer ou se ela não quer, se realmente é aquilo que ela quer. Exato. Ou será que ela não está enganada? Será que não sabe, dá aquela dúvida, né? Exato. E essa dúvida, ela não vem do nosso sentir, ela vem de toda a ideia que a gente tem de relacionamento. Mas não deveria ser assim?
Mas relacionamento não é aquela coisa que, ai, é uma paixão, e aí ao mesmo tempo a gente tem a referência de que casou, acabou. Sim. Ah, então casou, relacionamento é horrível. Sim. Então é uma confusão, É uma obrigação, você tem que ficar pra sempre. E aqui, isso vai criando uma confusão enorme dentro da nossa cabeça. E se a gente não estiver muito alinhada com quem a gente é, com a nossa essência, como que a gente funciona, a gente vai se perdendo no meio do caminho. E como é difícil para a mulher hoje é totalmente independente, né? Me chamou a atenção essa semana que estava acontecendo os campeonatos de futebol. Sim. E eu liguei a TV aleatoriamente, tinha uma mulher narrando um jogo de futebol. E aquilo me soou um pouco estranho, porque não é o nosso costume. Né? Eu não fui criada num mundo onde eu ouvia isso quando criança. E aí a gente olha e vê que a mulher está ocupando o espaço que ela quiser. E ela pode, né, ocupar esse espaço, ela deve ocupar esse espaço que ela quer. E muitas vezes tem mulheres que se entregam 100% pro relacionamento e esquecem de viver a sua própria vida, não é? Exatamente. E eu vejo que isso acontece justamente por conta da forma como a gente foi socializada como mulher. Sim. A mulher, ela foi, durante milhares de anos, colocada num lugar de ficar em casa, de cuidar dos filhos, da família, que não tem problema nenhum. Isso é maravilhoso. Só que o problema está em achar que esse é o único lugar que a mulher pode ter. E hoje é muito importante a gente trabalhar esse nosso protagonismo, esse lugar de que eu sou dona da minha vida e eu posso fazer aquilo que eu quiser. Eu posso ser mãe, eu posso trabalhar, eu posso estar no lugar que eu quiser. Só que a gente tem que entender que isso vai gerar um desconforto para a sociedade, como você falou, né, de olhar, de estranhar, e um desconforto interno, de estar em lugares que outras pessoas não tiveram, que outras mulheres não ocuparam antes. A minha formação acadêmica é como agrônoma. E lá na agronomia, gente, eu tinha uma turma de 40 alunos, nós éramos 5 mulheres. Extremamente masculino. Extremamente masculino. E talvez um dos pontos que me fez mudar completamente a minha vida, minha trajetória, foi justamente esse machismo, porque eu fui conduzida para uma empresa onde eu não poderia conviver no campo, onde haviam muitos homens, então eles me guardavam dentro de uma sala e eu ficava no computador, trabalhando com controle de qualidade, que hoje, graças a Deus, eu super aplico na minha vida. Mas veja, o machismo implícito no dia a dia fez minha vida mudar completamente. E é algo que está tão enraizado, tanto nos homens quanto nas mulheres, que a gente não percebe. Sim. Então são pequenas coisas que a gente vai fazendo que vão aprisionando a gente no nosso dia a dia. Literalmente como você trouxe agora, de te manter dentro de um espaço. Sim. Não te incentivar a ir para outros lugares. Eu pedia, pelo amor de Deus, me leva para o campo uma vez por mês, eu dizia. Impossível, né? E é nesse lugar de que a mulher, ela tá nesse espaço de que ela tem que pedir permissão, de que ela tem que ter autorização, de que ela deve ser escolhida quando a gente fala de relacionamento. Ai, ótimo tema entrar nisso aí. Então a gente tem muitas características e muitas ideias que foram sendo criadas e colocadas que hoje estão sendo quebradas. Sim. Aos poucos. Sim. E essa parte da mulher ser escolhida, né, estar na prateleira com um bibelô a ser escolhido, coloca a gente também nesse lugar de eu não posso escolher, eu tenho que esperar, e aí isso vem muito dos contos de fada, o príncipe encantado, o cavalo branco. Exato, que conscientemente a gente sabe que não é verdade. Sim. Só que isso são mensagens que vão sendo passadas ao longo de toda a nossa vida, de uma forma muito repetitiva. Então aquilo vai entrando em lugares que a gente às vezes nem percebe que a gente está nessa posição. A gente só vai ver depois que a gente começa a viver esses problemas, que a gente começa a ter, não consegue parar num relacionamento, que a gente fica muito mal quando alguém não quer sair com a gente, não quer se relacionar com a gente. E esse é um alerta para todas as mulheres. Se um lugar de relacionamento, se um lugar de rejeição está te abalando, aí é a hora de você começar a prestar atenção em como você está cuidando de você. Como você está lidando com isso. O que essa mulher que está nos assistindo agora, que está se identificando com isso, o que ela pode fazer para pedir socorro? Assim, qual é o primeiro passo que ela deve dar para poder sair dessa questão da rejeição, de ficar ruim, de ficar mal, de até depressiva às vezes? Sim. A primeira coisa é que você não está sozinha. Sim. Você não é a única e isso é algo muito comum. É muito importante você ter uma rede de apoio,
Porque muitas das vezes a gente coloca o relacionamento como o nosso único ponto de apoio. Sim. Ou a família nuclear, né, a família de origem. Então é muito importante a gente ter uma rede de contato e apoio ampla de amigos, de colegas, de profissionais e grupos também, de pessoas que estão no mesmo objetivo. Então hoje, no meu trabalho, eu trabalho tanto individualmente quanto em grupos também. Sim. Porque esse lugar do grupo também ajuda a mulher a se identificar com outras histórias e se inspirar em outras mulheres que fizeram diferente e puderam alcançar lugares diferentes. E uma ajuda a outra. Sim. Gente, tá bom o papo, né? Ai, se eu puder, eu fico aqui até amanhã, com a Nayara, tá uma delícia. Mas nós vamos fazer um voo bem rapidinho. A gente vai sobrevoar aqui a Ilha da Magia, já já a gente pousa com mais Nayara Rosa pra vocês. Anuncie na Unique TV. Mostre sua marca. Destaque-se em nossa audiência. Sua marca em evidência para todo o Brasil. Entre em contato, telefone 489 96 22 32 13. Unique TV, seu novo canal conectado em você. Gente, foi rápido o nosso voo, não foi? Estamos pousando de novo aqui no Voando Alto. E antes de continuar o papo com essa maravilhosa, com a Nayara, eu quero compartilhar com vocês uma dica muito incrível. A Verità, ela sempre faz questão de oferecer lanchinhos saudáveis e muito gostosos para todas as convidadas do programa. E hoje nós temos aqui alguns dos produtos, todos sem glúten, sem lactose e deliciosos. Você pode servir pela manhã, no lanche da tarde e também tem pratos, viu, para almoço e jantar. A Verità fica aqui no Santa Mônica, em Floripa, e abre de segunda a sábado. O espaço é super aconchegante, dá para passar lá, fazer as comprinhas, tomar um café, comer alguma coisinha, fazer um lanchinho saudável. É incrível. Se você quiser me encontrar no final de semana, passa lá, que de vez em quando eu tô por ali. Então vamos voltar ao nosso bate-papo, que tá tão gostoso. Eu tenho várias perguntas. Nayara, a gente estava falando sobre a questão do relacionamento, né? E a mulher que fica no mundo profissional, quando ela se destaca. Como é que ficam esses homens, né? Porque a gente está falando de... A gente fechou o primeiro bloco falando de rejeição, né? Que quando a mulher se sente rejeitada de alguma forma, aquilo impacta na vida dela, pessoal. Sim. Pode chegar a quadro de depressão. Sim, impacta em toda a vida dela, na verdade. Na saúde, porque muitas mulheres chegam pra mim sem conseguir dormir, com quadro de depressão, mas também associado à ansiedade. Sim. E isso é bem comum acontecer, pela forma como a gente aprendeu que os relacionamentos deviam ser e que a mulher coloca um valor nela por estar ou não num relacionamento também. Ai, olha só. Exato. E isso impacta inclusive na vida profissional. Justamente, porque como que ela vai trabalhar se ela tá com a cabeça, né,
focada no problema. Exatamente. Se sentindo mal, se sentindo com baixo valor. Então isso também impacta baixa autoestima. Então como que ela vai performar no trabalho, vai se destacar, vai se colocar, se ela não estiver se sentindo bem? E aí você trouxe um ponto, né? Quando essa mulher começa assim a se destacar, ela começa a ter um lugar de ganhar melhor, às vezes, do que o parceiro. É muito ter mais projeção. Isso, ter mais projeção. É muito comum que esse homem se sinta ameaçado se ele também não tiver, né, com a sua saúde emocional em dia. E começa a sabotar essa mulher, né? De não dar atenção, ou muitas vezes de dar pequenas alfinetadas, começar a mostrar que ela não é tão boa assim, pra ele não se sentir mal, de não estar nessa posição que é tão comum pra ele, tão habitual, de estar num lugar de mais poder, de mais acessibilidade, de mais visibilidade. Com certeza isso impacta muito, né, no dia a dia da mulher. Gente, e outra coisa que tá se falando muito, eu tenho um vídeo depois da Mônica Salgado que eu vou compartilhar pra vocês nas minhas redes sociais, quero que vocês vejam lá, entrando no tema das redes sociais. A Mônica Salgado, ela soltou um vídeo, um depoimento bem bacana falando sobre relacionamentos que acontecem porque a pessoa quer uma projeção. Então ela procura outra pessoa para se projetar e aquele relacionamento, né, nem sempre sai tão feliz, sai tão bem. E a gente tem o famoso caso da Isa agora acontecendo, né? Sim. As redes sociais são um fenômeno que mudou completamente a forma da gente se relacionar. Sim. A tecnologia também, né? Veio junto às redes sociais. Porque antigamente as pessoas não tinham como se encontrar que não fosse pessoalmente. Sim. Então hoje em dia a gente tem várias outras formas de comunicação que criam uma complexidade maior na forma de se relacionar. Então, quando a gente está falando de rede social, a gente está falando que existe um lugar que eu vejo aquilo que você está curtindo, aquilo que você está falando, aquilo que você está comentando. E se essa mulher ela não tem um lugar de segurança nela mesma e no relacionamento, que isso é importante, Sim. Isso abala a relação. Com certeza. E a autoestima dela. Por que você curtiu o post de fulano? Por que você tá seguindo tal pessoa? Então isso é um lugar de trabalhar muito a segurança interna e a comunicação dentro do relacionamento. Por quê? O que é traição? Ai, gente, que pergunta, né? É difícil, porque assim, muitas vezes eu me coloco no lugar, né, do outro. Sim. Eu, às vezes, curto, e não é por maldade, curti porque eu gosto do trabalho da pessoa, porque eu admiro a pessoa, enfim. Você já teve um relacionamento de coleguismo, alguém que se admira, sim, né? Tem muito significado. Alguém que a gente conhece fisicamente, ou pessoas que também que a gente não tem acesso físico, né? Então, uma simples curtida pode significar uma imensidão de coisas, nem sempre é uma traição. Nem sempre é uma traição. E por isso que é tão importante ter um diálogo claro e não comprado, que fala que a gente compra os conceitos do mercado, né? A gente vai lá e fala, traição é quando você tem uma interação sexual com alguém. Mas o que é pra você essa interação? É segurar na mão? É uma curtida? É um abraço? É você colocar a prioridade no tempo daquela pessoa ao invés do tempo contigo? O que é isso? Sim. Isso precisa estar muito claro para ambos, para que ambos possam conversar e estabelecer quais são os acordos daquele relacionamento. O que faz sentido para aquelas duas pessoas dentro daquela relação. Sim. E aí, voltando na polêmica, né, no caso da Isa, ela se relacionou com um jogador de futebol e eu vi muito por cima. E o jogador de futebol foi pego traindo uma mulher. Ela recebeu prints. Recebeu prints. Isso, e por isso ela resolveu vir, né, a público e falar sobre isso, o que eu acho ótimo, porque esses assuntos precisam ser tratados e falados. Sim, com certeza. E uma pessoa pública falando, né, isso faz com que outras mulheres que pensem assim, poxa, comigo eu tenho vergonha de falar que eu tô passando por isso. Exato. Eu sei que eu tô num relacionamento tóxico e não consigo sair, então eu prefiro ficar quieta. Né? Até porque às vezes a gente não sabe como fazer isso, ou quem procurar. Sim. E nesse caso, né, da Isa, não é algo comum. Eu falei, o que me choca, o que me deixa chateada, não é que isso aconteceu, porque isso acontece todos os dias. Sim, com qualquer mulher, qualquer profissão e idade. E não são só os homens, as mulheres também fazem isso, as mulheres também traem. Então é um lugar de começar a questionar qual é a forma de relacionamento que a gente está criando, que está sistematicamente criando esse tipo de situação. Sim. E aí uma das coisas que eu comecei até a trazer no meu Instagram
foi falando o que falta numa relação para que uma traição aconteça. Boa. Não, o que falta? Não é culpa de um de outro, não é porque Sim. você não esteve presente, não é porque você não me deu atenção, é porque não tem um espaço de diálogo aberto para expressar os desejos, os limites e os incômodos. Olha, gente. Então não tem um espaço de vulnerabilidade. Porque imagina, hoje em dia isso é tão assim, né, falado dessa forma, que imagina se você chega e fala assim, nossa, eu olhei uma pessoa e achei ela bonita. Pronto, acabou o relacionamento, vem aquela briga e a gente confunde muito atração, paixão e amor. São Sim. coisas completamente diferentes. Sim. Então precisa criar esse espaço de diálogo aberto e para isso precisa de muita maturidade emocional, precisa trabalhar internamente, individualmente essas questões para conseguir sustentar uma relação que realmente seja madura. Sim. E saudável. E também, assim, a maturidade, ela não vem com a idade, né? Não quer dizer nada, ser mais velho ou ser mais novo. Não. Antigamente era muito difícil nós vermos mulheres com homens mais novos. Hoje, a gente já está mais comum, né? A gente encontra mulheres com homens 5 anos mais jovem, 10 anos, né? E também acontece, mas eu vejo isso mais do que a mulher com o homem mais velho, atualmente. Sim, sim. E o que eu penso, gente, pergunta minha, tá? Vamos ver o que ela vai responder. Eu penso que os homens mais novos, eles estão mais abertos a receber essa mulher mais independente, mais segura, mais dona de si. E o homem mais velho tem muito machismo enraizado ali, ele não aceita muita coisa. É, a sua percepção está totalmente certa, Carol, porque é muito comum a gente ver esse cenário. Hoje eu atendo mulheres que são um pouco mais velhas, porque elas já passaram por tipos de relacionamento assim e elas não querem fazer igual. Elas também querem ter a liberdade delas. Sim. Muitas delas falam assim, gente, eu não quero casar, morar junto. Às vezes a Sim. mulher já teve filho, já teve um divórcio. Já viveu essa fase, Já né? viveu essa fase. Então é um lugar da gente se apropriar daquilo que a gente quer. Não, eu não quero morar junto. O relacionamento não precisa seguir esse padrão. Existem muitos tabus, assim, um dos tabus que eu vejo é você não quer ter filhos, as pessoas arregalam os olhos. Outra, você não quer mais morar junto, você não quer mais casar. Como assim? Você não quer mais casar, morar junto? Exato, é aquilo que a gente estava falando antes, da forma como a gente foi socializada. Do lugar que o relacionamento ocupa na vida das mulheres, principalmente. Sim. Então, porque um homem que não quer casar, Tá tudo bem. tá tudo bem. Se ele não quer ter filho, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se ele quer colocar o foco dele na carreira, tá tudo bem. Então isso é um recorte machista da nossa sociedade. Muito. E a nossa sociedade, ela cobra muito da gente. Muito. Né? De várias formas. Eu vejo que, numa situação, eu estava jantando com uma cliente até minha, médica, ginecologista, e ela me olhou e falou assim, mas tu nunca pensou em ter filhos? E eu, naturalmente, soltei, não. E ela regalou os olhos, assim, me olhou e eu falei, não, eu nunca pensei em ter filho. Desde criança, a minha Barbie, quando eu brincava de Barbie, não tinha filhos. Exato. Por que eu tenho que ter filho? Porque a gente foi ensinado que esse era o nosso lugar e é o nosso papel na sociedade. Sim. E hoje a gente está tendo a oportunidade, a liberdade, essa é uma palavra muito importante, de ser dona do nosso próprio destino, das nossas escolhas, do que a gente quer. E é um trabalho que a gente precisa se unir enquanto mulheres para se apoiar, porque não é fácil falar isso. Porque sim, até hoje a gente sofre represálias por estar nesse lugar. Sim. Até mulheres que querem ter filhos, porque falam assim, como você não quer ter filho? Mas aí quando a mulher tem filho, o que acontece? Ela está no trabalho CLT, ela é demitida. Sim. Porque ela não vai ter a mesma performance naquele momento. E existem empresas que preferem contratar homens a mulheres, porque as mulheres têm gestação, TPM, enfim. E olha que interessante, eu vi recentemente um dado, que as mulheres elas têm melhor performance no período menstrual. Você acredita? Porque eu acho que a gente é mais facada na bota, né? Exatamente. A gente é mais Então tem muitos tabus e querendo ou não, como o homem sempre teve em lugares de poder, as pesquisas, os estudos sempre foram focados com essa visão. Sim. Hoje que as mulheres estão chegando na ciência, em lugares de pesquisa, a gente está tendo a oportunidade de pesquisar e entender como é que funciona o nosso ciclo, como é que os nossos hormônios funcionam e como que a gente pode criar um mundo que também acolhe as pessoas que têm útero. Sim. Não só mulheres que se identificam com isso, mas pessoas que têm útero, que funcionam dessa forma. Sim, justamente, né? Porque hoje a gente tem vários gêneros, não é só o homem e a mulher, bem lembrado. E falando da sociedade e tudo mais, me veio um ponto muito importante, assim,
Quando eu era novinha, com os meus 12 anos, eu tava no colégio, eu tinha uma amiga, que é minha amiga de infância até hoje, minha melhor amiga, ela era inatingível, ela era aquela intocável, que os meninos todos a desejavam, queriam estar perto dela, ela era a bonita da turma, sendo que tinha outras meninas até tão bonitas quanto, mas porque ela se colocava no papel de eu sou inatingível, ninguém pode chegar até mim. Né? E o homem tem muito disso, né? O homem gosta de mulher difícil. Existe essa ideia de que o amor é um jogo. Sim. E que desgasta a relação. Porque eu tô sempre tendo que conquistar, eu tô sempre tendo que brigar, e aí fica aquele joguinho de ego. Muitas mulheres vêm pra mim, não, mas e se eu falar, eu não vou parecer muito acessível? Aí se eu não fizer isso aqui, eu não vou ser fácil? Se eu convidar pra sair, ele que tem que convidar, ele morre esperando. Exatamente, exatamente. Né? Então é um lugar de saber criar reciprocidade. Sim. Criar troca, relacionamento é troca. A troca ela precisa ser boa pra mim e boa pro outro. E num relacionamento que a gente tá falando adulto, maduro, a comunicação é extremamente necessária. Então eu ensino as minhas mentoradas a como elas podem se comunicar de uma forma que é a verdade delas. Sem ter que ficar com medo. Ai, porque se eu falar tal coisa ele não vai gostar. Senão, jogando, né? Joguinho. Porque o que acontece? A hora que esse homem fala assim, agora eu conquistei. O que acontece? Tchau. Perdeu a graça. Perdeu a graça. Então, por que a gente não começa uma relação desde o começo com uma dinâmica que é saudável? De troca, de sinceridade, de falar realmente o que está sentindo, com essa abertura de comunicação que a gente falou antes. Porque isso previne esses problemas lá na frente. Porque na hora que eu falar, putz, eu não tô gostando disso, ao invés de eu esconder e aí eu fazer todo um movimento, que eu acabo um jogo e todo um movimento que machuca o outro, eu consigo falar e aí a gente consegue encontrar esses pontos em comum. A gente consegue chegar no caminho do meio. Muito bom, né? Gente, olha, eu tô assim encantada, porque dá pra gente ficar aqui dias, horas conversando sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho do teu trabalho atualmente, porque quando a gente começou a combater o papo aqui, eu falei de Jantar das Leoas, que gente, ela deu um show, ela saiu desfilando naquele jantar com uma saia de paeteira dourada, né? Dourada. Linda, que todo mundo assim ficou hipnotizado, ela caminhando e falando de relacionamentos. Então você é psicóloga, tem as mentorias, trabalha com as mentorias e também como coach. Exato, porque hoje eu faço um trabalho que une várias frentes, né? Como psicóloga, eu consigo entender como fazer o acolhimento e atender essa mulher de uma forma mais integral, mais profunda. E, ao mesmo tempo, eu consigo trazer isso para a prática. Eu consigo ajudar ela a entender quais são as crenças, quais são as visões de mundo que ela está tendo, que estão desencadeando os comportamentos e as emoções que ela tem. E aí a gente consegue transformar isso, não só falando sobre o que aconteceu no passado, sobre as questões de crenças, mas a gente consegue mudar isso na prática. Sim, que é importante. Fazendo diferente. Porque é importante. A gente faz às vezes uma terapia, uma constelação familiar, aí entende o que aconteceu nas gerações e tal, mas e aí, na hora de botar isso em prática, né? Qual é o primeiro passo? O que eu devo fazer? É essa hora que eu entro e é por isso que é uma mentoria, porque é um direcionamento para mulheres que já passaram por relacionamentos que elas não gostaram, que não faz sentido e que estão buscando uma forma diferente de se relacionar. Uma forma que tenha a ver com quem elas são, que tenha a ver com a vida que elas querem. Porque o relacionamento é só uma parte da nossa vida. O problema é que a gente coloca o foco todo no relacionamento, né? E aí se o relacionamento não tá bom, desanda. As outras coisas desandam, porque você não quer mais sair com as amigas, você não quer mais se arrumar, e aquilo parece que é o foco, né? Como é difícil, e o equilíbrio é fundamental nesse momento, né? Isso. Trabalhar todas essas áreas. Então hoje eu tenho tanto as mentorias individuais, que daí eu falo especificamente com cada mulher, mas também eu tenho grupos. Né? Eu tenho o Jardim Secreto, que é o grupo que legal! Que a minha comunidade são das rosas, né? São as mulheres que têm uma essência. Nayara Rosa, Que são mulheres fortes, exuberantes, mas que são delicadas e também têm espinhos. Elas sabem o lugar que é o limite delas, que elas não deve passar daquele lugar. E nessa mentoria em grupo, a gente vai estruturando cada uma das áreas da nossa vida para que quando a gente se encontra, quando a gente vai se relacionar, a gente vai inteira, completa, para transbordar nessa relação e não ficar ali nesse lugar de carência, de dependência emocional.
Importantíssimo, importantíssimo. As mentorias acontecem de forma presencial? Hoje eu faço online e aí aqui em Florianópolis, dependendo do caso, eu faço atendimentos presenciais também. Ótimo. Sim. Ai, foi tão bom, adorei, obrigada. Vou deixar o convite para vocês me seguirem nas redes sociais, Isso. no @Nayara Rosa, mentora, no Instagram. Gente, bom, né? É tão bom a gente poder falar, compartilhar e expandir esse tema que é tão relevante hoje em dia e tão fundamental, porque aquela mulher que ficava em casa cuidando dos filhos, que dependia do marido para comprar, às vezes até o mesmo absorvente dela, essa mulher não existe mais. Né? E hoje, como é que a gente pode dar essa volta por cima, né? E sem trazer todas essas questões? Parabéns. Não, obrigada. Parabéns. Obrigada pela oportunidade. O programa, a gente foi pra lá de especial, vocês viram, né? E eu quero então te deixar bem à vontade para voltar no programa quando tiver algum outro tema, quiser compartilhar alguma novidade. Legal. Tá? Nossa, Bem, tem muitos temas que a gente pode falar ainda. Gente, esse foi o nosso Voando Alto. Eu espero que vocês tenham gostado. Você que se identificou com o tema, compartilhe com as mulheres da sua vida, com a sua mãe, com a sua irmã, com suas amigas e vamos juntas caminhar aí, ó, longe, longe. Não tem limite, a gente não tem limite. O céu é o nosso limite. Vamos voar alto juntas. Vamos voar alto juntas. E um beijo. A gente se vê no próximo programa.